Voltamos a estar consigo para mais um episódio da Escola Bíblica. Voltamos a trazer-lhe o livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo e que tem, no fundo, como mensagem central a salvação. E podemos ver, já vimos noutros episódios e vamos continuar a descobrir tudo isso, é que a salvação, ela vem apenas e somente pela fé. Para nos ajudar a compreender claramente todos estes aspectos e porque fazemos diariamente, nós precisamos que o pastor Pedro Esteves também esteja connosco diariamente e é sempre um privilégio muito grande poder tê-lo aqui na Escola Bíblica. Olá Pedro, nós começamos sempre com um sumário. Qual é o sumário de hoje? O sumário de hoje diz-nos que vamos procurar entender como é que a justiça de Deus, que vem de Deus, está realmente ao alcance de todos os que creem. Muito bem, vamos ver tudo isto e muito mais na reflexão que vamos fazer, mas antes vamos olhar, colocar os nossos olhos na Bíblia. É importante lermos uma passagem e ela está exatamente no livro de Romanos, capítulo 3, para lermos os versículos 21 a 23. Siga, por favor, a nossa leitura. Ela diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pedro, como é que nós devemos entender o que significa este texto? Afinal de contas, como é que atua a justificação pela fé na vida de um crente, na vida de uma pessoa? Realmente, como dizes, como implica a tua pergunta, talvez o grande esforço que nós necessitamos de fazer é tornar estes conceitos, que às vezes são um pouco teóricos mesmo, não é? São formulações que por vezes até difíceis para alguém que não esteja habituado a uma linguagem bíblica, de igreja ou teológica, e temos tentado transformar isto realmente numa linguagem também mais palpável, mais próxima da realidade, não é? O apóstolo Paulo aqui contrasta, digamos, a justiça da lei com uma nova forma de justiça, não é? Como se ele pusesse em oposição estas duas formas de justiça. É evidente que os crentes que vinham do contexto judaico estavam muito mais familiarizados com esta ideia do papel da lei na justificação das pessoas, não é? Mas esta nova justiça, vamos chamar-lhe assim, o apóstolo Paulo vai designá-la como uma justiça de Deus. O termo. É interessante porque, claro, isto é bastante claro a expressão justiça de Deus, mas é evidente que o apóstolo quer mostrar com isto é a total oposição a qualquer forma de justiça que possa ter origem no homem. Ou seja, como evitando com esta expressão justiça de Deus que haja alguma confusão com o facto de o homem poder ser origem, ser a fonte de algum tipo de justiça. Ou seja, essa justiça de Deus é a única que ele aceita como verdadeira justiça. Sim, essa é a verdadeira porque é a única que de facto é justiça. Já o Antigo Testamento dizia que até as nossas boas obras para Deus são como trapos de imundícia. Quer dizer que mesmo um comportamento adequado, enfim... Mesmo cumprindo os 10 pontos da lei, mesmo cumprindo a lei, seja numa visão mais da lei moral ou mesmo a lei de uma forma mais abrangente, a verdade é que nesse ato em concreto não há justiça. E isso é uma compreensão que a mensagem cristã e o Evangelho reforça de uma maneira extraordinária. Mas, obviamente, reforça não apenas no sentido negativo, que é dizer, ok, não há justiça nas tuas obras. O verdadeiro reforço da mensagem cristã, do Evangelho puro, é a de que essa justiça ela foi manifestada de uma forma plena onde? Em quem? Na pessoa de Jesus. Por isso é que o apóstolo afirma que esta justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, ela é alcançada pela fé em Jesus Cristo. O que é que isto quer dizer? Que Jesus Cristo, ele produziu esta justiça na sua vida. Ele foi o único homem, ele sim, que teve uma vida de tal profundidade de comunhão com Deus, que ele encarnou perfeitamente esses valores perfeitos e, portanto, a justiça que nos está disponível, nós obtemos-la a partir de Jesus. Ou seja, nós podemos reclamá-la em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. De outra forma não é possível. Porque a alternativa a isso é nós tentarmos vivê-la, produzi-la. Como isso é uma impossibilidade,
Então, nós precisamos de exercer fé em Jesus Cristo. Uma vez que ele, sendo homem, foi capaz de manifestar essa perfeita justiça. Por isso, quando o apóstolo se refere a uma justiça que vem de Deus, é como um título, se quisermos, que ele está a atribuir a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio da parte de Deus e foi perfeitamente justo. Ou seja, nós podíamos quase que resumir tudo o que estamos aqui a dizer, porque tudo passa pela nossa relação com Deus. E neste caso, com a nossa relação com Jesus. É exatamente isso. É uma relação de fé com Jesus Cristo. Esse é o caminho, é o processo através do qual eu posso aceder ao ato, à condição de estar justificado. Acedo a essa condição através de Jesus Cristo. Por isso é que a fé em Jesus Cristo, como é o meio pelo qual nós vamos apropriar-nos dessa justiça, também temos que entendê-la de uma maneira clara, porque a fé é muito mais do que um conceito intelectual ou abstrato. A Bíblia, no fundo, entende por fé mais do que reconhecer que certos factos aconteceram, por exemplo, que Jesus existiu, ou que Jesus fez milagres. Mais do que reconhecer a existência, trata-se de viver numa relação de proximidade com Jesus Cristo. Trata-se, portanto, de aceitá-lo como Salvador, como Senhor da minha vida. E por isso é que, desta perspectiva, segundo o apóstolo Paulo, não há diferença entre ser judeu ou não ser judeu, ser gentio ou não ser gentio. O apóstolo vai usar a expressão, nisto não há diferença. Porquê que não há diferença? Porque a justificação que eu necessito para entrar no processo da salvação, ela depende exclusivamente de duas coisas. Daquilo que Jesus Cristo já fez, e essa é uma obra já realizada. Portanto, já houve um homem, claro que ele era Deus, mas encarnou. Já houve um homem que foi justo, porque eu não vou nunca ser justo. Não há um justo sequer. Essa é a condição de base do ser humano, mas há um homem que foi justo. Exato. Então, a fé é o meio através do qual eu me aproprio daquilo que Jesus fez. Sabes que nós já em episódios passados já demos aqui quase como que um significado à fé, para além de tudo aquilo que a Bíblia nos diz. Há um termo muito interessante que é talvez aquilo que eu mais gosto, que é adesão. Sim. É aderir completamente a um projeto. Aderir a esse projeto que Jesus nos propõe. Eu acho que uma outra expressão muito próxima dessa é a ideia de submissão. Portanto, por isso é que a fé não é tanto uma coisa intelectual, é de facto uma submissão, é eu render-me. É um roteiro de vida. É um roteiro de vida que Deus me propõe e Jesus Cristo foi capaz de o encarnar perfeitamente. Claro. E como eu não sou capaz, em Cristo eu começo a caminhar nesse sentido e, obviamente, que cresço em direção ao plano perfeito de Deus. E talvez pudéssemos terminar com uma frase que eu hoje proponho, uma afirmação escrita por Ellen White, que realmente faz uma ligação muito perfeita entre esta dupla dimensão da nossa justiça que não existe, mas em Cristo podemos obtê-la. Ela escrevia assim: justiça é obediência à lei. Mas não nos confundamos. A lei requer justiça e esta o pecador deve à lei. Mas ele, o pecador, é incapaz de a apresentar. A única maneira em que pode alcançar justiça é pela fé. Pela fé ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo e o Senhor lança a obediência do seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo, então, o que é que acontece? É aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, Deus perdoa, justifica a alma arrependida e crente e trata-a como se ela fosse justa. Ama tal qual ama o seu Filho. Temos 30 segundos para colocar tudo isto em prática. É ouvir, crer que Deus ama-nos como se fôssemos o seu próprio Filho, como Ele amou o seu próprio Filho, isso dá-nos como é evidente toda uma nova visão da vida. E hoje eu desafio a que caminhe neste dia e todos os dias da sua vida na convicção que Deus o ama profundamente como se fosse o seu único Filho. É com este conselho que terminamos mais um episódio da Escola Bíblica. Foi muito bom ter estado consigo e acredite, da nossa parte, marcamos encontro já no nosso próximo episódio para continuarmos a escrutinar e a descobrir as coisas belas que o livro de Romanos tem para cada um de nós. Até lá.